Oi, gente, aqui é Jana Nascimento Nagassi, do Seu Jana On Camera, e hoje eu tenho o prazer de estar conversando com o diretor brasileiro Luca Vieira, que está aí trilhando o seu caminho na indústria cinematográfica por um, assim, ele é bem novinho ainda, mas ele já está trilhando um caminho super, super bonito, divertido e muito competente, porque os filmes que eu já vi dele são muito legais. Mas a gente vai estar falando hoje do The Midway Point. Tudo bem, Luca? Oi, Jana, tudo bem? Um prazer estar aqui contigo, falando contigo. A gente esteve há pouco tempo juntos aqui em Los Angeles, para ver o seu curta, né, Shift, mas vamos primeiro falar do Midway Point. E eu quero saber, assim, qual foi a inspiração para o filme. Conta um pouquinho pra gente. Então, a inspiração do Midway Point foi mais ou menos baseada na minha experiência estando no espectro autista, é, especialmente as experiências que eu tive no ensino médio, que meio que inspiraram a história. Eu comecei a escrever o roteiro em si no comecinho da pandemia. Passei um ano e meio praticamente é, pedindo para qualquer pessoa que eu pudesse entrar em contato para ler o roteiro. E foi uma coincidência louca que a gente conseguiu entrar em contato com o Tony Viegas, que acabou sendo nosso supervisor de pós. E ele entrou em contato com a Carol Brasil, que virou nosso produtor, e o Damon, que virou nosso outro produtor, e é mais ou menos assim que aconteceu. Legal. E qual foi, assim, para você encontrar, né, o ator perfeito para fazer? Porque ele estava ali meio que representando você, né? Sendo você. O que que o Sean Ryan Fox, os projetos dele anteriores, né, fez com que você escolhesse ele para fazer o protagonista? Então, a história não é 100% autobiográfica. As coisas que acontecem, aliás, no filme não são baseadas em fatos reais, mas são baseadas em experiências emocionais que eu tive. E isso era uma coisa bem importante de ter claro para qualquer ator que fosse fazer parte do elenco. Com o Sean, eu não tinha visto nem quase nada do trabalho anterior dele. Acho que a minha decisão foi plenamente baseada na audição dele. Que eu acho que foi quase perfeita. Ele, assim, o tom de voz dele, a presença dele em frente da câmera, eu fiquei impressionado quase imediatamente. Foi uma sensação instantânea que eu tive. Eu sabia que ele era o ator certo para fazer o papel. Sim, eu acho que ele fez muito bem o papel. Eu gosto muito do trabalho dele. Eu assisti a ele, que ele fez uma série não de super-herói, mas tipo, meio de super-herói. Sim, E meu da filho assistia muito e eu falava assim, olha só que interessante. Você vê o tanto que ele é um ator versátil, né? Que ele conseguiu exatamente transmitir para você e para gente essa personagem totalmente diferente do que ele já fez antes. claro, 100%. Muito bom. E a Catarina da Dario, ela também é muito boa. Como que você chegou até ela? Então, a Catherine foi um processo um pouquinho mais fácil, é, mas mesmo assim com suas próprias complexidades. É, eu, nas minhas conversas com a Catherine, eu deixei bem claro, e ela, eu acho que entendeu o papel muito bem, que eu queria essa garota meio
ousada, meio descolada, mas essa personalidade dela, na verdade, é uma camada ela veste por fora de si mesma, que meio que protege esse lado meio mais vulnerável dela, que ela não quer mostrar pro mundo. E que ela descobre ao longo do caminho que ela tem que meio que se desfazer dessa camada falsa por cima dela. E eu acho que tanto a Catherine quanto o Sean, eles entenderam o papel de uma forma bem interessante e interpretaram o papel de uma forma bem sem dificuldade, e eu acho que dá pra ver isso um pouquinho no filme, a complexidade dos dois papéis. E qual foi o seu maior desafio no set de filmagens? Foi no set de filmagens? A pré-produção? Foi a pós-produção? Qual foi o seu maior desafio nesse filme, no Midway Point? Acho que o maior desafio foi tentando fazer as pessoas acreditarem em mim, acreditarem, aliás, na minha visão. Muitas pessoas, quando a gente estava ainda, mesmo até quando a gente estava apresentando o projeto para financiamento, poucas pessoas acreditavam num menino de 19 anos que eu tinha na época, fazendo um longa. Eu tinha feito alguns curtas na época, mas nada desse nível. E eu acho que a minha responsabilidade, eu acho que em fazer esse filme foi em fazer as pessoas acreditarem na minha visão, que eu era o diretor certo pro trabalho e tentando fazer basicamente o melhor filme possível. E eu acho que de pouco a pouco as pessoas começaram a perceber isso, a ver a minha visão. Não, isso é muito bom, porque você dirigiu, escreveu, dirigiu, né? E não teve que. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, não, dá para um outro diretor fazer, né? Porque você escreveu o roteiro, tudo. Mas isso é muito bom que realmente quem investiu, quem acreditou na sua ideia, acreditou mesmo e o filme está aí, né? E o que que você acha que as pessoas que agora vai estar disponível, né, na plataforma de streaming, né, de compra para o filme, o que que você acha que as pessoas vão entender do filme ou vão tirar do filme? Eu acho que o que eu espero que eles tirem do filme é que todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas complexidades. Uma coisa bem importante que eu deixei bem claro no processo da criação do filme era que eu não queria mencionar a palavra autismo, porque eu acho que, bem, primeiro que uma pessoa autista é muito mais do que só o fato dela ser autista. O personagem principal, Jake, ele quer ser ilustrador, ele ama fazer desenho, ele quer que as pessoas o entendam, e ele também, por cima disso, tá no espectro. E eu acho que eu queria deixar bem claro o mundo em que o Jake mora, o mundo tanto interno quanto externo. E eu queria que fosse uma experiência bem física, de você ver como uma pessoa, não só autista, mas uma pessoa meio alienada, meio na periferia do mundo, entre aspas, normal. Como ela mora, ou como ela vive, como ela se sente no dia a dia e o que ela quer, os desejos que ela tem. E eu acho que essa foi a parte mais importante, pelo menos pra mim. Mas porque tem diferentes, né? Quem está no espectro, e as pessoas que estão, têm diferentes níveis, né, de espectro, não necessariamente
todos são iguais, né? Tudo muito diferente, muito legal essa experiência. Agora vamos falar um pouquinho do Shift, que é o seu curta-metragem, né? Que já teve no Los Angeles Brazilian Festival, teve agora recentemente no Beverly Hills Film Festival aqui em Los Angeles. Então, assim, conta um pouquinho pra gente, né? É o curta, né? Super bacana, super interessante, que eu gostei muito. E você também quer fazer um longa, né? Ter um longa com ele. Conta um pouquinho pra gente dessa produção do Shift. Então, Shift é um curta de terror corporal, prova de conceito, é, que basicamente conta a história de uma adolescente com super baixa autoestima que compra uma droga ilícita na internet. E quando ela injeta no corpo dela a droga, ela começa a moldar o corpo como se fosse massa de modelar. Ela ganha essa habilidade mas quanto mais ela usa, ela começa a desenvolver essas lesões, essas feridas no corpo dela, que alteram o corpo dela, e o único jeito de parar, parar esses efeitos é aumentando a dosagem, mas aumentando a dosagem, ela basicamente vira um monstro de si mesma. É, E a gente agora tá tentando. Depois do. A gente já entrou em alguns festivais legais agora e a gente tá tentando fazer o longa, lançar o longa agora, versão longa. é muito legal, muito interessante o tema do curta, porque ele fala muito, eu acho que ele fala muito do que a nossa sociedade está vivendo, né, com relação à beleza, à autoestima, né, porque a pessoa começa a fazer, vamos dizer, cirurgia plástica ou usar botox, e é uma coisa que não tem fim, né? Você faz um, faz outro, toma um remédio, faz uma injeção, faz isso, faz aquilo. Então, assim, é muito interessante como esse conceito, né, que você trouxe para o curta realmente reflete o que a gente está vivendo hoje em dia. Qual, não dando spoiler do curta, mas tem uma cena lá que tem como se fosse um alien que está tomando conta do corpo da personagem principal. Qual foi o seu desafio, né, de fazer aquilo? Foi o efeito, foi computação gráfica, foi um efeito prático, como que foi? Então, a gente começou. Acho que você tá falando do tentáculo principal do, Isso, do filme. exatamente. Mas, então, o tentáculo começou como efeito prático. Aí a gente usou esse efeito prático, esse tentáculo prático, como uma referência para nossa equipe de efeitos visuais, é, que criaram esse tentáculo digital que se mexe, enfim, sem spoiler, mas tem umas coisas bem nojentas que acontecem. Então a gente usou uma mistura dos dois, tanto prático quanto digital. E a gente misturou esses dois elementos na pós do filme. Muito bom. E além desses dois filmes, além do Shift, né, o The Midway já está aí, já todo mundo vai estar vendo. E além do Shift, tem algum outro projeto, alguma coisa que você já está escrevendo, algo que você quer, porque você pode falar, porque às vezes não pode, mas alguma coisa que você já está trabalhando para o futuro, para os próximos anos? Então, eu tô trabalhando agora num roteiro de um curta que eu quero rodar no Brasil. Outro curta que eu quero rodar, o longa, aliás, que eu quero rodar na Flórida. E mais outro longa que eu tô desenvolvendo no momento que esse é mais elaborado, então eu quero esperar mais um pouquinho, mas se passa em Los Angeles. Bom, então vamos estar te esperando aqui em Los Angeles. Tá bom? Luca, esse é o tempo que a gente tem. Muito obrigada pelo seu tempo. Um prazer ter falado contigo de novo. E não vejo a hora de ver esse longa pronto. E a gente está sempre te esperando aqui em Los Angeles com os braços abertos. Tá bom? Perfeito, Obrigada. obrigado, Jana. Obrigada, Luca. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, dar o like
em comentar e compartilhar esse vídeo. E a gente se vê no próximo.